Não é porque tem pouco crente que a gente não vai ministrar, mas também não vou passar de meia-noite não, pode ficar tranquilo, tá bom, meus irmãos? Mas eu quero meditar com os irmãos acerca do assunto que a gente começou esses dias. E eu confesso aos irmãos que já alguns dias atrás Deus tem me incomodado acerca de um assunto. E desde que Deus me incomodara acerca disso, eu venho falando com o Pai, buscando ao Senhor, orando. E eu falei na segunda-feira passada lá no Templo Central sobre nosso relacionamento, não com os outros, mas o nosso relacionamento com o Pai. O que o Pai espera de mim? O que o Pai olha e quer de mim enquanto filho? E eu disse na introdução da minha palavra, na segunda-feira passada, que o Pai, ele investe tudo o que ele pode no filho, mas tem coisa que só o filho é que pode fazer por ele mesmo, né? O pai, ele pode pagar a melhor faculdade, mas quem vai sentar lá na cadeira é o garoto. Quem vai fazer a prova é o garoto. Quem tem que se esforçar é o garoto, né? Está chegando, quando chega mês de setembro, por ali, o pai se anima, paga a inscrição do Enem e ora: Senhor, abençoa o garoto, dá sabedoria, inteligência. E o garoto só quer saber de PlayStation, de pipa, que é verão e tal, e para não estuda, e quando vai fazer a prova, vara lá com a média de 500 pontos. O pai fez o que pôde, o pai pagou a inscrição, o pai orou pelo garoto, o pai aconselhou o garoto, mas o garoto não quis. Então tem a parte do pai e tem a parte do filho. E é sobre essa temática que eu quero trabalhar mais umas duas segunda-feira com vocês, sobre essa questão. Segunda-feira passada falamos sobre o nosso irmão Pedro, só para recapitular um pouquinho, acerca de o que Deus ele tem e pode fazer pelo filho, mas às vezes a atitude do filho. E eu falei, citei aquele exemplo, lemos o texto quando Pedro está ali, Jesus está orando com os discípulos, disse: olha, agora vocês vão, porque eu vou ficar um pouco a sós com o Pai. E Jesus vai falar com o Pai e eles saem. E quando Jesus termina, ele vai ao encontro deles. Só que o Senhor Jesus não pegou um outro barco para ir até eles. Ele usou a sua divindade, usou a sua parte de como Deus e saiu caminhando sobre as águas. E quando ele chega até as águas, até próximo ao barco, os discípulos se assustam em ver aquilo. Todos dizem: é um fantasma. E ficaram aterrorizados. Porém Pedro, entre os que ali estavam, disse ousadamente, com ousadia, disse, quando Jesus responde: não, fiquem tranquilos, não é fantasma, sou eu. Não, se é tu, manda que eu vá. E Pedro não pensa duas vezes e vai ao encontro disso. Ele sai do barco e vai. E quando ele sai do barco, os ventos sopram mais fortes, as ondas levantam. Pedro sente medo e começa a naufragar, a afundar. Só que o pai está pertinho e fica aqui: vem cá, você está ainda precisando melhorar um pouquinho a tua fé, mas eu estou aqui, vamos voltar. Os outros passaram a vida inteira contando um testemunho que viram Pedro andar. Nenhum deles teve coragem e ousadia de sair do barco, mas Pedro teve a ousadia e foi. E Pedro testemunhou: olha, eu um dia andei sobre as águas, eu um dia caminhei. E Pedro tinha como falar porque ele foi. Ah, mas tu afundou. Mas eu fui. Eu fui, né? Então o filho tem que compreender e entender o que o pai tem para dar a ele, e ainda que ele possa, em determinado momento da vida, começar a querer naufragar, afundar, Jesus está lá e segura a mão e andar. Hoje o personagem é um outro. Eu quero falar do irmão. Como é o nome do irmão que eu vou falar hoje? O irmão Enoque, pai daquele moço que morreu jovem, né? Pai de Matusalém. Eu sempre soube que Matusalém não ia viver muito.
quase não, né? Morreu muito jovem, Matusalém. Foi o pai de Matusalém. E Enoque é interessante, quando eu tive estudando essa semana um pouco sobre o irmão Enoque, e ele não é tão mencionado na Bíblia muitas vezes, apenas 9 vezes, né? Apenas 9 vezes. 6 vezes ele é falado no livro de Gênesis, e no Novo Testamento apenas 3 vezes. Uma vez pelo médico amado Lucas, outra vez em Judas, e lá em Hebreus, quando ele é colocado como na qualidade de um herói da fé. Então, ele vive 365 anos de idade, só que não morre. Deus o toma para si. E em que pese que não seja dito muito sobre ele, mas nós vemos Enoque como um grande homem de fé. Um homem que realmente depositara incondicionalmente a sua fé, a sua confiança em Deus. E quando a gente olha e vai mergulhar um pouco mais, a gente vê que Hebreus até 11 fala que Enoque andou com quem? E o que significa andar com Deus? O que é andar com o Pai? É prazeroso, não é verdade? Eu tenho o maior prazer de andar com meus filhos, uma alegria de estar com os meus filhos, andar com o filho. A gente sente, né, meu filho, né? Pode ser feio igual uma corujinha, mas é filho, é meu filho. E é bonito pra gente que só, né? A gente mas é um menino lindo de papai, é bonito demais, né? Pode ser esquisito para todo mundo, mas aos olhos nossos é bonito, né? Bonito. E é prazeroso a gente andar com o Pai e ter o Pai, ter a presença do Filho. Só que quando a gente vai procurar o significado do que vem a ser andar com Deus, implica em muitas coisas. Mas eu quero, se o tempo me permitir, falar pelo menos sobre 10 coisas do que é andar com Deus. O que é estar com o Pai? Como é andar com o Pai? E a primeira delas é, quando eu olho para, e eu vou falar isso baseado na vida, não do pastor Patrício, não da do pastor Lucas, nem tampouco na minha. É do irmão que nós falamos. Como é o nome dele? O irmão Enoque. Não Enoque, tá? É sobre ele. Primeiro eu quero começar a entender o que significa. Eu fui procurar saber o que significa Enoque. E já o significado do seu nome é dedicado ou disciplinado. Alguém que realmente, né, já no significado, era um homem dedicado. Fiel ao significado do seu nome, ele dedicou-se a Deus, ele dedicou-se ao seu pai, né? Tem filhos que todo mundo vai embora, mas tem aquele filho que fica em casa, né? Um vai Macapá, para a Europa, não sei para onde, mas tem aquele. Eu lembro que eu venho de uma família onde os meus avós eram um par de 10 filhos. E desses 10 espalharam, e quando ficou só o casal de velhinho, teve um deles que largou o emprego, largou tudo e foi se dedicar a cuidar dos pais. Foi se dedicar a cuidar do pai dele. Então isso é dedicação, disciplina em ficar. Não, a minha missão é essa. E quando a gente olha, mesmo em meio a uma geração corrompida e perversa, ele se coloca para se dedicar ao Senhor. E eu não posso, quando falo de dedicação, alguém que se dedica ao seu pai incondicionalmente, eu não posso esquecer de Sadraque, Mesaque, Abednego, filhos fiéis. E por que não falar do seu amigo Daniel, que mesmo no mundo em que estavam vivendo em cativeiro, longe da sua pátria máter, longe da sua cultura, como nosso irmão José e entre outros, eles escolheram se dedicar a Deus, se
se dedicar e não se corromper. Então eles se renderam totalmente ao Senhor. Quando você vai para a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz que para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele era plenamente conformado e submetido à vontade de Deus. Isso é plena rendição. Você e eu, como filho, temos verdadeiramente nos rendido ao nosso Pai, ou cocheamos em algum momento entre dois pensamentos? Como está a nossa rendição diante dele? Se ele olhasse hoje, fizesse um raio-x de cada um de nós, da nossa vida com ele, como nós estamos andando com Deus? Nós temos nos rendido totalmente a ele? Isso é para pensar, eu estou falando de mim. Enquanto eu ministro aqui, eu fiz uma autorreflexão do Nilson, a pessoa do Nilson. Esquece o obreiro, esquece o pastor, a pessoa. Eu tenho que fazer uma autoanálise de como é que eu estou. Aleluia. O Senhor me chamou, me escolheu, me abençoou, me colocou como príncipe nessa terra, e o que Ele espera de mim? Como está a minha rendição diante dele, desse mundo em que a gente vive? Agora imagina comigo uma coisa: se o irmão, como é o nome dele? Você vai gravar até o final do culto, porque eu esqueci e vou estar perguntando para você. Então o irmão Enoque estava agora faz aí, pastor Zelândia, ele vivia em um tempo que não tinha WhatsApp, ninguém enviava nudes para ninguém, né? Ninguém pesquisava no YouTube filme pornográfico, e já era corrompida a geração. E hoje, se naquele tempo ele já estava em uma geração corrompida, imagina hoje. Como nós estamos, os filhos de hoje, como estão? Então, se não houver uma plena rendição a ele, ninguém de nós consegue se manter em pé. Escute, não fora a grande misericórdia dele, nenhum de nós estaria aqui não. Se eu estou aqui pela infinita e grande misericórdia do Senhor, mas o que Ele exige de mim enquanto filho, Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este, mas eu não posso transformar você. Eu não posso te virar do avesso e fazer, tu vai ser crente. Não dá, é alto. Sou eu que tenho que me transformar. Eu pegar a minha velha natureza e colocá-la de joelho na presença do Pai e dizer: Pai, tem misericórdia de mim. Eu me rendo a Ti. Porque o mundo é mau, eu preciso disso, porque os prazeres do mundo estão aí, as facilidades estão aí, está tudo muito fácil hoje, a um clique, você tem tudo diante dos teus olhos. Então, se não houver uma rendição completa, minha, sua, nós não conseguiremos, aleluia, escapar no meio deste mundo mau, porque Satanás, ele tem mudado de estratégia. Nasce a igreja e o diabo disse: eu vou acabar com os crentes. Como? Vou queimar um bocado em fogueira, vou matar outros nazarenos lá no Coliseu, levava para o Coliseu e pegava lá os romanos, alegria. Hoje tem festa, o que é? Tem crente morrendo na arena, aleluia. Hoje vai ser bom, hoje vai ser legal, hoje tem festa lá, vai ter cristão correndo e leão comendo. E o diabo disse: eu acabo agora. Morria um, nascia 10.
Por quê? Porque quando vem a perseguição, o crente corria para não morrer, mas não corria calado. Ei, Jesus te ama, tem um negócio, né? Jesus, ele é maravilhoso, ele transforma, e onde passava, ia ganhando outro e ganhando outro. Por quê? Porque o Espírito Santo já havia descido à terra, o crente pregava, o Espírito convencia, o crente pregava, o Espírito convencia, e só cresceu a igreja. E o diabo, está errado, vou mudar de estratégia, vou matar o crente hoje aqui, não vou matar mais fisicamente, vou matar ele aqui. E começou a cauterizar a mente de muitos crentes que passaram a não se render mais a Deus. Aí fala, olha, transformai-vos pela renovação da vossa... Hebreus 12, 2, não perca a palavra, já vou encerrar, mas não perca a palavra. Hebreus 12, 2, transforma pela renovação da vossa... Isso tem um objetivo, isso não é de graça. O texto me diz qual é o objetivo que Deus quer que eu me transforme, que eu me renove, para que eu mude aqui, ó. E qual é a resposta, pastor? Está no texto. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Você só vai conseguir experimentar o que Deus tem para ti, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós, depois que eu começar a me render a Ele e renovar. Aleluia! Deu vontade de ver alguma coisa errada, vai orar. Deu vontade de fazer alguma coisa que vai entrar em conflito com o Senhor, vai orar. Deu vontade, vai cantar, vai louvar. E isso você vai renovando a tua mente, e o prazer da carne vai indo embora, e vai chegando a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Renovação, renovação, renovação da parte do Senhor. Aleluia! Aí você vai começar a experimentar qual é a boa. Acho que eu vou ter que implantar um instituto. Ainda tem vaga lá no ETAD ainda, Breno? Bora, ainda tem vaga no ETAD? Bora colocar os irmãos para ler Bíblia, porque eu esqueço, depende de vocês. Para experimentar qual seja a... De quem? Do Pai. Me ajuda a pregar, viu? Estão lendo. Ainda bem que tem data show e a irmã Naniele ali. Glória a Deus. Mas isso é para isso mesmo, ficou para ser usado, né? Tecnologia. Aleluia. Então, rendição. Eu só vou conseguir quando eu me render. O que é me render? Estou me entregando. Eu me entrego a Ti, Senhor. Até aqui eu andei com o meu entendimento, aquilo que eu achava que era bom. Pode, o texto fala, o Salomão lá, ele pegou o negócio de uma pena, melou no tinteiro e escreveu, né? Anda pela vista dos teus olhos, faz o que apraz o teu coração, vai para o carnaval, pode sim, vai lá, peruquinha, joga um negocinho, vai lá, né? E a Heineken, anda, uma grade não vai muito mais não, toma 2. E está na Bíblia. Só que tem uma vírgula. Sabe, porém, tudo é tudo. Deus, o Pai, vai trazer a juízo. É por isso que eu preciso me dizer, Pai, toma conta da minha vida, porque eu só faço bobagem. Eu até que tento, porque, olha só, olha aqui para mim. Quando a gente faz alguma coisa, que a gente sabe, porque nós temos aqui um dispositivo chamado consciência, que me faz discernir. Levante a sua mão direita e dê um glória aí. Você discerniu o que eu falei para você. Ninguém levantou a mão esquerda, levantaram e deram uma voz de comando. Que eu mandei você dar um glória. Você não falou aleluia, você falou glória a Deus. Que é isso? É você obedecer a uma voz de comando que vem. Então essa voz aqui, ela me sabe dizer o que é certo e o que é errado. E na hora que eu faço alguma coisa de errado, a gente vacilei de novo.
E a gente corre, Pai, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Aí Jesus está perdoado, tá bacana, tá? A gente levanta, nunca mais eu vou fazer. A gente passa uma semana só a tocha, 2 semanas, só a tocha, 3ª semana, só a tosse. Aí faz que nem um irmão que eu conheci lá no oeste do estado, um lugar chamado Arapari, aceitou Jesus, muito pentecostal, e ele passava todo dia de bicicleta para ir lá para o Rio, e ele passava lá, e a casa de farinha do meu avô ficava bem numa curva, ele passava, irmão, a paz do Senhor, irmão Heriberto, era a paz do Senhor. Aí passou mais um tempo, ele já meio assim, já devagar, né, foi esfriando, a paz do Senhor, irmão, Senhor. Por fim, depois que lhe passou um dia, irmão, a paz do Senhor, ele, já tinha caído da graça. Quando a gente se entrega, porque quando a gente quer fazer da gente, a gente vai, peleja, cai, pequei perdão, mas chega um dia de um grande encontro com o Pai. E quando a gente se encontra com o Pai, o verdadeiro encontro acontece diferente. Aí entra a rendição, você se rende a Ele. Pai, direciona agora, porque eu tentei sozinho e quase me acabei. Mas ele encontrou com o Pai na estrada e a história foi mudada e a vitória alcancei. Quem está entendendo, diga amém. Rendição. O irmão, meu nome do irmão? Irmão Enoque. O irmão Enoque, ele tinha uma comunhão com Deus ininterrupta. E é tão maravilhoso saber que Enoque andou com Deus, mas ainda mais maravilhoso saber que Deus andava com Enoque. O grande X aqui da questão não é tanto saber que Enoque andou com Deus. A grande maravilha é saber que Deus realmente andava também com Enoque. Por quê? Porque havia uma comunhão estreita, ininterrupta. Porque a hora que eu desagrado a Ele, meu irmão, se eu não me engano, tem um texto lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Anda ou não anda? Não anda. Enoque estava com Deus e Deus estava com Enoque, porque havia comunhão. E essa comunhão aqui, ela foi ininterrupta. Porque tem gente, não, mas eu tirar umas férias de Jesus. Por quê, irmão? Pastor, aquele dirigente que chegou lá agora é meio assim, meio coisado e tal. Eu acho que eu vou dar um tempo em casa. Acho que eu vou ficar uns dias e esperar ver o que vai acontecer. Aí Deus é que toma a culpa porque eu não fui com a cara do dirigente, olha. Você não precisa ir com a cara do dirigente. Cada qual vai com a sua. Tu vai com a tua, ele com a dele, a gente vai caminhando, a gente está com Deus. Tem gente que interrompe a comunhão por bobagem. Interrompe a comunhão, pastor, mas o fato de eu deixar de congregar e virar um desigrejado, não significa dizer, porque a minha comunhão com Deus, tu está te enganando, irmão. Porque tem que haver comunhão, para ter comunhão, tem que ter comunhão aqui, ó. Não existe comunhão daqui para lá, se não tiver comunhão daqui para aí. Horizontal e vertical, não dá para ter só um tipo de comunhão. Não tem como tu não me amar, não, mas eu amo a Deus, mas se tu não me ama, tem alguma coisa errada contigo. Porque nós somos filhos de um mesmo pai. E qual é o pai que fica feliz do irmão, os 2 irmãos brigando? Qual é? Não tem, porque o pai ama a todos. E esse pai pagou um preço muito alto por essa filharada aqui. Antes de você ser filiado a Ele, reconhecido ter direito à herança, foi pago um preço alto por você, um preço alto por mim, e tu é obrigado a me amar e eu a te amar. Isso é Bíblia.
Então não tem esse negócio de ter comunhão com Deus, se não há comunhão entre nós. Jesus, ele falou sobre isso. Jesus, quando viu aquele negócio lá, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de... Aí começou um bocado de grupinho para cá e para ali. Jesus foi orar e disse: Pai, queria falar contigo. E eu vou orar, Pai, uma oração hoje diferente. Eu oro, Pai, para que eles sejam assim como, Pai, eu e tu somos comunhão. Como é que tu vai querer agradar o Pai se tu não vai com a minha cara? Não, porque ele é muito baixinho. É uma voz meio enjoada. Tem gente que não gosta da voz do outro. Viu andar, pelo andar, rapaz, isso anda esquisito. Porque eu não sei, eu não consigo, não fui com ela. Já ouviu isso? A pessoa nem conhece o irmão e diz que não vai. Não, eu não gosto desse irmão, porque ele anda meio esquisito. O que tem a ver o andar do irmão? Ele fala fino, fala muito grosso, ninguém entende o que ele fala. Por isso eu não gosto. Está faltando converter. Está faltando entender, porque você vai interromper a tua comunhão com o Pai por bobagem. Chega, te aproxima do irmão, você vai ver que ele é gente boa. A gente tem muito a se deixar levar pela aparência, né? A gente faz logo bate um raio-x aqui, é aquele. Daí não me engana, não. Muito borsal. E eu cheguei, estava acontecendo um grande encontro de mulheres na cidade de Santarém. Eu fui levar uma caravana de mulheres da igreja onde eu era pastor. Eu cheguei lá e tal, desci do carro assim, por ali. A mulher me olhou e ficou: isso é muito borsal. Coitado do pastorzinho, lá do interior, coitado. Sou de poeira. Passou um tempo, ela foi lá fazer um trabalho. Pastor, me perdoa. Perdoa por quê, irmã? A primeira vez que eu te vi, eu te chamei até de borsal. Não é muito borsal. Nem conhece. Mas o senhor é gente boa. Está comendo meu feijão, agora eu sou gente boa. Não se deixe levar pela aparência e julgue ninguém para não atrapalhar a tua comunhão com o Pai e ter comunhão com o teu irmão. Ame o teu irmão. Para de fazer núcleo, grupo, porque somos uma grande família. Não existe, para Deus não existe clãs, não. Deus ama a mim e a você indistintamente, não tem tamanho, é igual. O mesmo valor que eu custou cada um dos senhores aqui. Igual. O Pai ama igual, não tem preferência não. Os filhos é que às vezes se excluem, porque tem filho que ele se exclui. Ele pensa que o pai gosta mais do que o outro, ele mesmo se auto-exclui. Não, o Pai ama todos. Sim ou não? Ama. Valor igual. Então Enoque, ele teve uma comunhão ininterrupta com Deus. Quando a gente anda, irmão, de acordo com o que diz a palavra, né, que entende e compreende o que o Pai exige de mim, a gente vai conseguir ver a glória de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Comunhão ininterrupta. Andar com Deus é isso, é não trazer ruptura na nossa comunhão com o Pai. Tem filho que ele vai embora, não vai falar mais com o pai, né? Sai embora de casa, bloqueia o pai. Esses dias agora tinha um filho querendo dar um cutelo, querendo largar ele no pai. Viciado em jogo eletrônico, o pai tomou o celular dele, né, lá na terra do irmão Michió, né, no Japão. E aí queria já matar o pai, né? Porque o diabo tem feito isso, e às vezes há famílias da igreja que às vezes o filho não tem mais comunhão com o pai, deixou de falar com o pai, falar com a mãe, e se auto-excluiu porque imaginou uma coisa, pensou uma coisa. E esse negócio de internet hoje é uma poluição na cabeça dessa meninada nova aí, que às vezes atende mais por conselho do que é dito no influencer, que chama esse pessoal, influência digital.
põe mais fé no que ele fala do que o pai fala. Tem trazido a ruptura dessa comunhão. E nós, como filhos de Deus, não podemos deixar que a nossa comunhão com Ele sofra nenhum tipo de ruptura, porque em tudo nós dependemos do Pai. Já vou encerrar. Outro dia eu termino, tá? Porque tem a ceia ainda, né? Mas eu estou encerrando dizendo agora que Enoque, ele andou com Deus, não uma vez por semana, mas diariamente, em meio aos cuidados e às responsabilidades da sua vida familiar normal. Enoque, ele tinha uma inabalável perseverança em Deus. Inabalável perseverança. Ele começa a andar com Deus aos 65 anos de idade. O texto é claro. Começa a partir daqui. Aos 65 anos, vamos dizer que ele se converteu ao Senhor, e após o nascimento de Matusalém. Depois, para o resto da sua vida, quantos anos foram? 300 anos andando. Você acha, irmão, que nesses 300 anos foi só bonança na vida do irmão? Qual é o nome dele? Não, Enoque? Não. Um Enoque, irmã Isolina. Você está me ouvindo aí, irmã Isolina? Está dando de entender? Tem 100 reais aí para me arrumar? Tá ruim mesmo, tá ruim, não entendeu nadinha não. Vamos melhorar, né? Eu acho que a outra ceia vai ser lá no templo central mesmo, para ver se os meus irmãos me entendem, porque eu estou aqui há mais de meia hora pregando e tem gente que não entendeu até agora nada. Ele só entende o nome Enoque. O que foi que o pastor pregou mesmo? Enoque parece. Mas o interessante aqui, irmão Josivaldo, não é o Enoque, é a história que ele consegue passar para nós, e eu devo aprender como filho diante dele. Então Enoque, ele anda no caminho da justiça, não como um eremita qualquer, mas como um homem de família que viveu em uma idade pré-diluviana, onde abundava o pecado e o mal, mais ou menos que nem hoje. Era nesse tempo que Enoque vivia. As facilidades eram grandes, mas Enoque disse: eu vou andar com Deus, eu vou perseverar nele. Quantas tentações vieram, Enoque dizia: não, vou ficar com Deus. Quantas ofertas, e Enoque dizia: não, eu quero estar com Deus. Quantas facilidades, Enoque: não, é Deus, eu vou andar com Ele, vou estar com Ele, vou caminhar. Isso é perseverança. Não importa a luta que você esteja passando na tua casa, no teu casamento, com teus filhos, persevere com Deus, porque é dele que virá a tua vitória, é Ele que vai garantir sucesso nessa tua luta. Andar com Deus é isso. Andar com Deus, irmão, não é só facilidade, não. Tem um hino que fizeram aí, que o hino mentiroso aquele, agora é só vitória, agora é nada, irmão. Quem dera que fosse só vitória. É luta, problemas, dificuldades, enfermidade. Tem dia que falta saúde e tem dinheiro. Tem dia que tem dinheiro e não tem saúde. Tem dia que almoça e não janta. Tem dia que janta e não almoça. É assim a caminhada. Mas eu não vou me vingar em Deus. Eu vou perseverar e andar com Ele. Aleluia. Porque se está ruim com Ele, imagina sem Ele. Tu quer ver piorar? Deixa de perseverar para tu ver. Quer ver piorar? Deixa a igreja. Quer ver piorar? Volta para o mundão. Está difícil, mas persevere. Estou encerrando agora. Persevere. Persevere. Eu acho que eu continuo na outra segunda-feira, dia 6. Porque nessa próxima segunda eu não vou estar. Mas dia 6 eu continuo isso aqui contigo, falando sobre o irmão Enoque. Tá bom? Porque tem muita coisa aqui que ele me ensina na sua caminhada com Deus. Antes de o texto
Qual foi o texto que eu li? Gênesis 5, não foi? Mas antes que feche o versículo 24, o que diz o versículo 24 diz? E andou Enoque com Deus e não mais apareceu. Por quê? Porquanto Deus para si o tomou. Até chegar aqui, tem uma estrada para a gente caminhar junto ainda. Até o dia que a trombeta tocar, Jesus vier nos arrebatar a sua igreja até esse dia, porque vai chegar um dia que a trombeta vai tocar, e o texto vai dizer: e andou Erlândia, e andou Ney, e andou Raquel, e andou Zelândia, e andou Patrício, e não mais foi visto, porque Deus tomou para si. Até lá tem uma estrada que eu quero caminhar com você aqui. Quem entendeu diz amém. Então não perca, guarde essa mensagem. Hoje é parte 1, tá? Vamos agora ceiar, mas eu quero que você vá mastigando, remoendo isso daqui para casa. E o que eu falei hoje, tá? Eu quero só rapidamente recapitular com você. Plena rendição. Segundo, comunhão ininterrupta. E eu comecei a falar e vou dar sequência na próxima mensagem sobre o quê? Não. Eu estava falando com vocês sobre uma inabalável perseverança. É esse daqui que eu quero que você guarde, essa palavra, perseverança. Guarda ela, que é a partir daqui que a gente vai continuar a caminhar. Ainda falta 300 anos. Tá bom? A gente só caminhou, pegou os 65 aqui, ainda falta 300 para a gente caminhar, né? Mas a gente vai reduzir isso para pelo menos em 2 ou 3 segunda-feira a gente falar, até que a gente passe para um outro personagem da Bíblia, e quem sabe até lá você vai se identificando com aquilo que Deus quer e espera de você, para que você se torne aquilo que Deus quer que você seja, para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu seja, porque essa mensagem não é só para você. Ela primeiramente é para mim. Ela primeiramente é para mim. Eu preciso dessa palavra na minha vida. Eu preciso mudar um pouco mais para que eu chegue naquilo que Deus me quer como filho. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, quero apresentar a Ti, Senhor, a minha gratidão esta noite por cada filho Teu que se esforçou enfrentando chuva, ruas enlameadas, e chegou aqui para Te adorar, para ter comunhão na Santa Ceia, e também adorar o Teu nome. Obrigado por cada um deles, Senhor. Os nossos jovens estarão ceando também ali naquele retiro. Visita eles, levam a Tua bênção. Que sejam dias para eles ali de renovo também, Pai Celestial, de firmação da Tua palavra. E aqui conosco, neste lugar, vem nos encher com Teu Santo Espírito e receba a nossa gratidão e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém?